checklist completo para você fazer o SEO da forma certa, para você fazer o SEO da sua loja virtual, para você fazer o SEO do seu site da forma correta. Eu dividi aqui em 6 áreas do SEO para você entender em cada área o que você tem que fazer, né? Qual que é o checklist de cada uma das áreas que você tem que cumprir para você realmente conseguir fazer o SEO da forma correta, beleza? Então eu dividi aqui em básico, palavras-chave, on-page, off-page, conteúdo e técnico, tá? Nessa primeira área aqui, da parte básica, né? Qual que seria o básico para você fazer? Primeiro ponto é configurar o Google Analytics. Então você tem que instalar, né? Criar uma conta no Google Analytics para você poder instalar na sua loja, instalar no seu site. Ter o Google Analytics instalado é muito importante. O segundo ponto é gerar e enviar o sitemap. Se você já usa uma plataforma de loja virtual, por exemplo, eu já uso aqui, sei lá, a Tray, a Luveshop, eu já uso a loja integrada ou qualquer outra plataforma SaaS, né, de loja virtual, elas automaticamente já fazem isso para você, tá? Você não tem que se preocupar porque a plataforma ela já faz isso. Agora, se você montou uma loja numa plataforma open source, se montou um site numa plataforma que você vai hospedar esse site sozinho, você precisa se atentar e gerar e enviar o sitemap, né, do seu site e também criar o arquivo robots.txt. Essas duas ações, se você não estiver usando uma plataforma SaaS, como eu falei, né, na plataforma SaaS, ela já faz isso por você, você não tem que se preocupar com isso. Agora, se eu mesmo estou montando a minha loja numa outra plataforma, sei lá, estou montando a minha loja ou o meu site no WordPress. Dentro do WordPress, por exemplo, tem como você ter plugins que façam isso para você, né? Você consegue instalar plugins ali. Se já não tiver instalado, ele cria e gera para você esses arquivos e você coloca esses arquivos, né, no servidor de hospedagem, onde vai estar o seu site. O próximo ponto aqui é instalar o plugin de SEO. Então, se você já usa uma plataforma SaaS, como eu citei, né, isso já está instalado, tá? Você não tem que se preocupar com isso. Eu uso o WordPress. O WordPress também, nas versões atuais, ele já vem com um plugin de SEO instalado. Caso não esteja, você instala um plugin de SEO no WordPress também, que é bem simples. E aí, se você está usando algum outro tipo de plataforma, você precisa ver com a plataforma como instalar esse plugin, né? Porque aí tem muitas opções, não dá para eu saber aqui qual é a plataforma exata que você está usando, mas tem que perguntar para a plataforma, para o suporte da plataforma, como instalar o plugin de SEO, se já está instalado ou não. A mesma coisa vale para os outros dois itens, né? Do sitemap e do robots. Se você não encontrar na plataforma como você cria, como você gera isso, pergunta para o suporte da plataforma como você faz isso e eles vão te instruir, vão te dar o passo a passo para você fazer isso, tá? Uma próxima ação é você configurar o Google Search Console. Vou deixar o link aqui embaixo, né, do Google Search Console para você entrar. Então você vai configurar, você vai se cadastrar, criar sua conta ali e vai configurar o seu site, né, o endereço do seu site no Google Search Console. Por quê? Porque aqui ele te mostra se você está com problemas técnicos na plataforma que estão prejudicando SEO, ele te dá algumas sugestões de como você otimiza a sua plataforma, a sua loja, o seu site, para melhorar o seu ranqueamento, para melhorar a sua nota de SEO. Então ele é muito importante, é essencial que você tenha o Google Search Console configurado, tá? Para sua loja, para o seu site. E aqui o próximo ponto é certificar que seu site está indexado, né? Então depois que você tem tudo isso pronto, você vai lá no Google, faz uma pesquisa e vê se seu site está aparecendo organicamente, né? Sem estar aparecendo no tráfego pago, no link patrocinado. Tem que ver se seu site foi listado organicamente ali no Google para saber se está tudo correto, beleza? Dentro agora das palavras-chave, quais são os passos? Qual é o checklist nas palavras-chave? O checklist básico, tá? Claro que o que eu estou falando aqui tem muito mais ações que você pode fazer. Eu estou falando aqui o básico necessário. Esse é o mínimo necessário que você precisa ter. É um checklist do mínimo necessário para que você consiga ter o SEO bem feito ali na sua loja, no seu site. Nas palavras-chave, o principal ponto é encontrar qual que vai ser a palavra-chave principal que eu quero otimizar, né? Então, dentro das palavras-chave, existem várias palavras-chave, por exemplo, na sua loja. Qual que é uma palavra-chave principal que eu quero otimizar? Então, se eu tenho um produto ali, que é o meu produto mais vendido, que é o produto que eu quero destacar, então, bom, a palavra principal vai ser desse produto, por exemplo. Uma vez que você define qual que é a palavra-chave principal, você vai ter que encontrar variações dessa palavra-chave principal na cauda longa. Então, são variações mais específicas e não tão generalistas. Então, o cauda longa é eu ter termos, né? Eu definir palavras-chave, termos de busca mais específicos, com mais parâmetros. Quanto mais específico, mais cauda longa ele é, para que eu tenha menos concorrência nesses termos. Então, imagina que você venda, sei lá, t-shirt preta de algodão. Então, se você colocar lá, t-shirt é um termo muito amplo, muito generalista. Então, quando você coloca esse termo, você está numa palavra-chave que é muito concorrida. Para que você consiga melhorar a sua chance de ranquear rápido, é interessante que você encontre variações dessa palavra na cauda longa. Então, t-shirt masculina de algodão preta. Então, t-shirt masculino de algodão preta é um termo mais cauda longa, que eu tenho mais parâmetros. É uma palavra-chave que tem vários parâmetros ali. Ele ficou mais específico, né? Ele é muito mais específico do que só t-shirt, por exemplo. Então, encontrar as variações de cauda longa é essencial. Pesquisar e identificar os seus concorrentes, né, nas variações que você identificou ali, para ver como que eles estão posicionados, como que está o conteúdo desses seus concorrentes. Priorizar as palavras-chave por dificuldade. Então, as palavras-chave que eu perceber que elas são mais fáceis de eu ranquear, eu vou começar por elas, para eu começar já a ganhar pontuação de ranqueamento, né? Então, eu vou começar a ranquear com variações, com palavras cauda longa, e assim que eu vou ganhando posicionamento com aquelas palavras, eu vou começando a ter mais força para ranquear outras palavras mais
mais concorridas. Então comece tentando ranquear, né, otimizando para as palavras que tem menos concorrência para depois chegar nas mais concorridas, tá? Priorizar palavras por volume de pesquisa. Também não adianta você escolher otimizar, né, ranquear numa palavra que tem poucas pesquisas por mês, porque aí não vai adiantar muita coisa. Você vai conseguir ficar bem ranqueado, mas quase não tem ninguém pesquisando por aquela palavra, então você não vai receber visita no seu site. Sendo que a ideia de você otimizar o SEO da sua loja, do seu site, é que você atraia mais visitas, que você consiga ter muito mais visitas sem pagar nada, né, sem estar anunciando, para que você dessa forma consiga vender mais. Se você priorizar uma palavra-chave que tem baixo volume de pesquisa, que quase ninguém está buscando por ela, você não vai conseguir ter visitas e consequentemente não vai te adiantar muita coisa, tá? Então tem que balancear a questão de ter uma palavra que seja menos concorrida, mas que tenha um certo volume de pesquisa ali também. E encontrar palavras-chave de pergunta, que são aquelas palavras-chave que as pessoas perguntam como fazer, o que usar, onde encontrar, qual é melhor, entre várias outras. Tem várias palavras-chave que são relacionadas a perguntas, essas são muito importantes. Inclusive tem uma ferramenta que te auxilia nisso, onde você coloca o seu termo principal e ele vai te mostrar quais são as principais perguntas relacionadas àquele termo, para você já ter uma ideia das principais perguntas que as pessoas fazem relacionadas ao termo que você colocou, tá? Chama Answer the Public, essa ferramenta, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você acessar essa ferramenta, para você encontrar quais são as palavras-chave, quais são as perguntas, né, principais relacionadas àquela palavra-chave que você quer ranquear, beleza? O próximo ponto aqui seriam as ações de SEO on-page, que é o que você faz dentro, né, do código-fonte, dentro da sua loja, por exemplo. Então, um primeiro ponto é otimizar suas imagens, para que as suas imagens elas não sejam muito pesadas, que elas sejam leves aí também com uma boa qualidade. Otimizar o nome das imagens, né, para que elas tenham, para que no nome tenha as principais palavras, os termos chaves ali que você está querendo ranquear. Adicionar linkagem interna. Então é importante que você faça a linkagem dentro do seu próprio site. Então, por exemplo, você tem um post no seu blog que está linkando para um produto da sua loja. Então você está fazendo linkagem dentro do seu próprio conteúdo de um produto para o outro, por exemplo, porque isso ajuda também na otimização SEO, tá? Escrever e melhorar as metas descrições. Então, na tag HTML, das meta description ali, você melhorar aquela descrição, os termos, as palavras que você está usando ali, otimizar isso é importante. Escrever e melhorar as tags de título, mesma coisa, os seus títulos, né? As tags de título ali do seu HTML, eles também têm que estar otimizados com as principais palavras-chave, porque na estruturação HTML, na hierarquia HTML, aquilo tem mais força do que outras tags dentro da hierarquia, por exemplo. Melhorar a legibilidade do seu conteúdo. Então, você não pode ter aquele conteúdo blocado num texto único, gigante ali, com um monte de coisa, sem ter espaçamento, sem ter títulos, sem ter subtítulos, ter aquela leitura escaneável, né? Onde você tem os tópicos, o texto, espaçamento, um texto que visualmente ele seja escaneável, né? Agradável para a leitura, a pessoa consegue bater o olho e entender quais são os principais pontos do texto, e aí isso torna uma leitura mais legível do que aquele texto que é um bloco único, um texto que você não consegue entender quais são os pontos importantes. Isso não é legal. Você tem que ter esse texto porque isso melhora a usabilidade. E o Google, né, o algoritmo do Google, ele vai entender que aquele texto tendo uma melhor usabilidade, uma melhor leitura, uma melhor legibilidade, ele considera isso relevante também para o SEO, beleza? E adicionar marcação de esquema, que seriam marcações estruturais no HTML. Então, no HTML tem como você fazer algumas marcações estruturais para que quando a sua página carregar no navegador, por exemplo, o Google interprete de forma mais rápida e fácil, né, que tipo de conteúdo é aquele, né? Como que ele vai considerar interpretar o seu conteúdo de forma mais simples. Então, essas marcações de esquema, melhor tag de título, melhor tag de descrição, são questões mais técnicas de HTML, por exemplo, de codificação. Então, se você não tiver esse conhecimento, se você for leigo nesse ponto de HTML, por exemplo, é importante que você fale com o desenvolvedor, é importante que você fale com alguém que entenda disso, para ela fazer essas otimizações para você. Mas é essencial que isso esteja presente na sua otimização do SEO, tá? Aí o próximo ponto aqui seria o SEO off-page. Dentro do SEO off-page, é importante que você transforme as menções não linkadas em links. Então, se você tiver alguns textos no seu site, por exemplo, que estão mencionando um produto, fazendo uma menção de algum conteúdo que você tenha no site, mas não estiver linkado com esse conteúdo, você tem que fazer essa revisão e linkar, para gerar linkagem interna, como eu falei anteriormente. Então, você tem que fazer essa revisão para que todas as menções, né, de conteúdos, de produtos que não estiverem linkados, terem o link para que você consiga melhorar, né, a sua linkagem interna e, consequentemente, otimizar o seu conteúdo ali. Configurar o perfil do Google Meu Negócio, né? Então, é importantíssimo que você tenha o seu perfil no Google Meu Negócio criado para que você ganhe mais relevância dentro do Google também. Publicar posts como convidado. Então, tem vários portais, vários blogs de conteúdo, por exemplo, eles permitem que você faça um post e eles publiquem o seu post no blog deles, porque esses canais de conteúdo, né, esses portais de conteúdo, eles vivem de conteúdo, de produção de conteúdo. Então, quanto mais conteúdo eles publicarem, é melhor para eles. Então, normalmente, eles aceitam o guest post, que seria o post como convidado. Eles convidam uma pessoa para mandar um conteúdo, eles postam o conteúdo dessa pessoa dentro do blog. E aí, nesse conteúdo que você produziu, que você está postando em um blog como convidado, você colocar os termos que você quer ranquear e você fazer linkagem para o seu site, né, para a sua loja virtual, é importante porque você vai conseguir ganhar o backlink, né, que é um site fora fazendo referência, linkando com o seu site. Então, quanto mais
sites externos estiverem linkando com o seu site, ou seja, quanto mais backlinks você tiver, melhor ranqueado você tende a ficar, porque o Google vai entender que tem vários outros sites referenciando você, então isso ajuda, né? Aumenta o seu backlink ali também, tá? E aí isso também tem relação com esse compartilhar seu conteúdo. Enquanto mais locais o seu conteúdo estiver compartilhado, mais backlinks você recebe. Então, se o seu site estiver presente em vários outros locais que não seja o seu próprio site ou sua própria loja, você vai ter vários conteúdos seus, vários links dos seus conteúdos espalhados por vários locais, e isso faz com que você tenha mais backlinks, e isso ajuda na sua otimização também, beleza? O próximo ponto aqui seria o seu conteúdo em si. Então, dentro do seu conteúdo, é importante que no seu conteúdo você tenha uma introdução chamativa para que as pessoas de fato tenham interesse em ler aquele conteúdo, porque o tempo de permanência da pessoa no conteúdo é considerado também no SEO para entender se o conteúdo é bom ou não. De nada adianta você ter um conteúdo e as pessoas não clicarem para ler aquele conteúdo, não clicarem para saber sobre o conteúdo. Então, ter uma introdução chamativa faz com que as pessoas queiram continuar lendo aquele seu conteúdo. Adicionar um índice, né, para a pessoa conseguir navegar mais facilmente, para a pessoa entender quais são os tópicos que tem naquele seu conteúdo, para você conseguir ranquear mais fácil. Usar imagens para dividir o conteúdo, para deixar o conteúdo mais escaneável. Então, no meu conteúdo, eu preciso ter os tópicos, eu preciso ter o índice, eu preciso ter uma introdução chamativa e eu preciso ter algumas imagens ao longo do meu conteúdo, intercalando com os textos, para deixar aquele conteúdo mais agradável para leitura, né? Um conteúdo mais leve para ser lido. É muito importante que você também atualize conteúdo antigo. Então, tem algum conteúdo antigo que você já tenha, por exemplo, ele já até estava bem ranqueado, é legal que você atualize esse conteúdo para você continuar tendo relevância no ranqueamento do SEO. Então, você não pode ter um conteúdo que está há muito tempo, você não revisitar ele. É importante que você revisite, atualize esse conteúdo para você continuar tendo força pro SEO daquele conteúdo, por exemplo. Usar sentença e parágrafos curtos, justamente para você ter um conteúdo mais legível, um conteúdo que seja uma leitura mais fácil, né? Então, você não ter um parágrafo muito longo, sem quebra, né? Então é importante que eu tenha um parágrafo curto ali, quebre a linha, dê um espaçamento e aí tenha outro parágrafo. Então, fazer essa estruturação no meu conteúdo para deixar esse conteúdo mais agradável para a leitura é fundamental, é essencial, porque o Google, ele considera a usabilidade um critério muito importante no SEO. Se o seu conteúdo não for um conteúdo agradável para a leitura, consequentemente, o Google entende que aquilo não é bom para usabilidade, porque ele sabe o tempo de permanência das pessoas naquele conteúdo, e ele vendo que o tempo de permanência é baixo, ele entende que não é um bom conteúdo, não está agradando as pessoas, e isso faz com que você não consiga ter uma boa otimização também, tá? É importante que no seu conteúdo também você chame a atenção, né, com frases em negritos, então algumas palavras, algumas frases você colocar em negrito justamente para destacar, para deixar o seu conteúdo mais atrativo, para a pessoa bater o olho, ela vê título, ela vê blocos curtos, ela vê imagem, ela vê títulos em negritos. Então toda essa harmonia no seu texto faz com que a leitura seja mais agradável para a pessoa que estiver visitando ali aquele conteúdo. E usar títulos e subtítulos para criar hierarquia, né? Então dentro do texto você vai colocar o título, um subtítulo e um parágrafo. Aí você pode ter um parágrafo, 2, 3, quebra a imagem, aí mais um título, um subtítulo, e aí tudo isso representado num índice. Então todo esse contexto aqui, quando você está criando um conteúdo, ajuda demais você a ranquear, a melhorar a sua otimização para um determinado ponto. Então, como eu falei lá do início, você vai identificar uma palavra-chave principal, você vai identificar variações da palavra-chave, aí você vai produzir um conteúdo com alguma dessas variações para você começar a ranquear. Então, tudo isso é um conjunto. Você vai somando todos os pontos que eu estou falando para você melhorar a sua otimização SEO, tá? E aí, no SEO técnico aqui, né, por último, você tem que garantir que seu site esteja compatível com o mobile, né? Então, o seu site seja responsivo, que quando a pessoa acessar pelo celular, ele esteja ali adaptado para o celular, né? A pessoa não tem que ficar dando zoom com efeito pinça ali, tem que ser um site realmente compatível com o celular. Isso hoje praticamente todas as plataformas já fazem, mas é bom sempre alertar, porque isso é essencial, é importantíssimo, né? Hoje a maioria das pessoas visita o seu site primeiro pelo celular para depois visitar pelo computador, se é que elas visitem pelo computador. Verificar a velocidade de carregamento, isso é um ponto primordial também. Se o seu site for lento, se o site for pesado, ele vai demorar para carregar e o Google não vai priorizar, você vai perder pontos no SEO. Quanto mais rápido o seu site carregar, melhor vai ser a experiência para o usuário e o Google sempre vai privilegiar a experiência do usuário. Se o seu site carregar rápido, o usuário vai ficar mais satisfeito, consequentemente a experiência dele vai ser melhor, né? A usabilidade vai ser melhor. Por isso que o Google sempre vai privilegiar os sites que carregam mais rápido. Então você tem que validar se a sua velocidade de carregamento está boa ou está muito lento. O que seria uma velocidade de carregamento boa? O seu site tem que carregar ali entre 1, 2, no máximo 3 segundos, tá? Quanto menos, melhor, claro, mas se o site demorar, sei lá, 4, 5, 6 segundos para carregar, ele já está muito lento pensando no comportamento das pessoas hoje, né? Atualmente. Você garantir que seu site esteja com HTTPS, né? O protocolo ali, http://www. Esse HTTP que aparece é o protocolo do seu site. Quando você tem o HTTPS, o S que aparece na frente é de security, de segurança. Quando você está com HTTPS, significa que seu site está num ambiente seguro, num ambiente protegido por criptografia. Ele tem ali um certificado de segurança que faz a criptografia das informações, para que aquelas informações não sejam hackeadas, por exemplo. Então, o site estar com HTTPS é fundamental hoje em dia para o Google considerar, para o Google te ranquear bem. Um site que hoje não tem HTTPS, o Google penaliza, né? O Google não leva ele em consideração. Então, é importantíssimo que você esteja num
um ambiente, né, com HTTPS, isso você vê no seu servidor. Se você estiver usando alguma plataforma de loja de mercado, todas elas já trafegam com HTTPS. Mas se você estiver criando um site, como eu falei, você mesmo por conta própria, é importante que no seu servidor, onde você for hospedar o seu site, você valide, né, você cria ali o seu certificado de segurança para que rode, né, em HTTPS o seu site, tá? Corrigir links quebrados e páginas quebradas, aí você vai ter que revisar o seu site, revisar os textos do seu blog, por exemplo, para ver se todos os links que tem lá estão levando para o destino correto, porque normalmente você encontra links que levam para uma página que não existe mais, ou tem links que levam para uma página que não carrega, né? Ou porque foi digitado errado, às vezes o link está com uma letra errada, incorreta, e ele não vai abrir a página, então tem que revisar. Todos os links do seu site, eles têm que estar funcionando abrindo a página de destino, porque links quebrados também prejudicam muito a sua otimização SEO, tá? O próximo ponto aqui é encontrar e corrigir itens de rastreamento. Então, por exemplo, imagina que você tem um site, uma loja, e você migrou, você mudou de plataforma, mudou de loja. Então vamos supor que tinha um conteúdo seu nessa loja antiga, nesse seu site antigo, que estava bem ranqueado no Google. Então vamos imaginar que o conteúdo lá que você falava de t-shirt masculina preta estava bem ranqueado. Quando você mudou o seu site, a URL desse conteúdo, ela mudou, não é mais a mesma. Então quando a pessoa clicar, a pessoa encontrou aquilo no Google, ela clicar, vai abrir uma página que não existe mais. Aí você tem que fazer um redirecionamento 301, que é um redirecionamento que ele vai pegar a relevância, né, do link que estava, porém ele vai apontar para a nova URL. Então ele herda a relevância, mas apontando para o novo conteúdo. Então esse tipo de rastreamento, para ver se nessa troca, por exemplo, houve mudança, se tem alguma coisa que não está funcionando, você tem que fazer esse redirecionamento de forma técnica para que você não perca a relevância. Esse aqui também é um assunto um pouco mais técnico, que se você não tiver conhecimento técnico para isso, é importante que quando você for fazer a migração, estou com uma loja no local, vou migrar para outro e tem um profissional, tem uma agência, tem uma empresa me ajudando. Você fale com essa empresa para verificar essa questão dos rastreamentos, para verificar essas questões dos direcionamentos, né? Se a URL antiga vai apontar para a URL nova, tudo isso você tem que ter clareza que tem que ser feito. Caso contrário, você vai perder o ranqueamento todo que você conquistou no passado só porque você migrou de plataforma, por exemplo, tá? E por último aqui, se certificar que a URL do seu site, ela é amigável. O que seria a URL amigável? O www.sualoja.com.br/camisetas/t-shirt preta, por exemplo. Essa seria uma URL amigável, que eu estou na URL colocando ali os termos, as palavras-chave que eu quero ranquear. E o que não seria uma URL amigável? Uma URL, por exemplo, www.sualoja.com.br/camiseta 3752, que seria o código da camiseta. Uma URL, por exemplo, que tem essa estrutura, né, camiseta 3752, ela não é amigável porque o Google não vai entender o que é 3752, um ser humano que estiver lendo aquela URL também não sabe o que é camiseta 3752, porém, se você tivesse a URL amigável, que seria camiseta/t-shirt masculina/preta, por exemplo, a pessoa lendo a URL, ela sabe do que se trata aquele produto. E se um ser humano consegue entender, o Google também vai conseguir entender. Então é importante que o Google entenda do que se trata aquele produto pela URL. Então a sua URL ela tem que ter as palavras-chave que sejam interpretáveis pelo ser humano e pelo Google para que ela seja de fato amigável, seja compreensível. Se você tiver uma URL com código de produto, que se uma pessoa bater o olho não vai entender do que se trata aquilo, isso significa que a sua URL não é amigável. É muito importante que a sua URL seja amigável. Hoje, praticamente todas as plataformas do mercado já estão preparadas para gerar URLs amigáveis, né? Mas é sempre bom você revisar, né, para ver se está certinho essa questão das suas URLs no seu site, tá bom? Bom, então aqui é um checklist de SEO, né, considerando essas 6 áreas do que você tem que ter no seu site, na sua loja virtual, otimizado para que você consiga melhorar o seu ranqueamento, para que você consiga ter mais chance de ranquear lá em cima, ranquear no topo do Google quando as pessoas estiverem buscando pelo seu produto, quando as pessoas estiverem buscando por palavras-chave que você queira, que você tenha interesse de ficar bem posicionado, para você receber muito mais visitas no seu site, na sua loja, né, através dessas pesquisas, beleza? Bom, se esse conteúdo foi útil para você, se você gostou desse conteúdo, eu peço para você deixar o seu like como retribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!